Boa tarde, gente. Vou estar dando sequência às aulas do curso. Eu preferi agrupar a primeira aula em diversos vídeos, vão ser 4 vídeos, se eu não me engano, para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Agora a gente vai falar do tratamento direcionado do paciente intoxicado, tá? Em que a gente vai ter a parte de medidas de descontaminação, medidas de eliminação, né, que visam o aumento da excreção daquele fármaco, daquela substância que já foi absorvida pelo paciente, utilização de antídotos sintomáticos e suporte. Então, vou dividir essa parte que eu estou falando para vocês agora para ficar melhor o entendimento. Vamos lá. Quando a gente vai falar de descontaminação, medidas de descontaminação, tudo depende de qual foi a via de exposição. Se o paciente teve uma intoxicação cutânea, ou seja, pela pele, algum gás tóxico que tem uma impregnação mais fácil de forma cutânea, algum produto intoxicante, irritante, a gente vai promover então para esses produtos a descontaminação cutânea. E como é que a gente faz essa descontaminação cutânea? Primeiramente, a gente tem que retirar as roupas contaminadas desse paciente, tá? Lavar com água corrente de forma abundante por 15 minutos no mínimo, tá bom? Ficar muito atento a áreas de cabelo, unhas e pregas cutâneas, porque são áreas que têm uma fácil impregnação do intoxicante da substância, então pode acabar ficando alguma parte residual do intoxicante nessas áreas. Vamos evitar sabão nas áreas de queimaduras, em episódios de queimaduras, e lembrar que o profissional que for promover essa descontaminação cutânea deve estar sempre protegido, usando a EPI adequado. A outra forma de descontaminação é a descontaminação ocular. Às vezes o intoxicante que também cai no olho, algum produto irritante dos olhos, né? Inclusive isso foi uma questão de prova da minha prova do ano passado, em que ele falava sobre descontaminação ocular e pedia para marcar errada. E a errada era falando que você tinha que lavar os olhos com pálpebras abertas no sentido lateral para o medial. Então ficar atento a essa parte aqui. Essas pequenas alterações, essas pequenas confusões que eles podem fazer em prova. Então, como é que é feita a descontaminação ocular? O profissional vai lavar os olhos do paciente com as pálpebras abertas no sentido médio para lateral, tá? Podemos promover eversão palpebral, tá bom? E vamos utilizar água corrente durante 10 a 30 minutos, sempre evitando usar colírios anestésicos e neutralizantes, porque eles podem mascarar a situação, o quadro clínico do paciente. E, nos casos em que for necessário, vamos referenciar o paciente para um oftalmologista. Outro tipo de descontaminação que a gente tem é a descontaminação respiratória. O paciente foi exposto a um ambiente em que ele inalou um gás tóxico ou algo do tipo. Como é que é feita essa descontaminação respiratória, então? Vamos promover a remoção do paciente para um ambiente com ar livre e corrente, tirando o paciente daquele ambiente que tenha um intoxicante, tá? Promover oxigenação se for necessário, se o paciente tiver essa demanda necessitando de oxigenoterapia, a gente vai ofertar a ele. Retirar roupas contaminadas, promover lavagem corporal e identificar os sinais precoces e tardios de uma intoxicação respiratória. Por último, mas não menos importante, é a descontaminação gastrointestinal. Lembrando que a via oral é uma das principais vias de exposição de intoxicação, tá? O tempo decorrido aqui é determinante, tá? E a realização dessa descontaminação gastrointestinal varia com o agente tóxico e com a toxicidade da substância, com a dose ingerida, para saber se é uma dose tóxica ou não. Se o paciente atingir uma dose tóxica, é um passo a mais para a gente dar no sentido de fazer ou não essa medida de descontaminação. Se o paciente não atinge dose tóxica, nós não temos indicação de fazer medidas de descontaminação, tá? O que é muito importante saber aqui são esses tempos, tá? O tempo de ingesta. Como assim? Se o paciente ingeriu um fármaco, uma substância, um intoxicante, um agente tóxico, na forma líquida, em 30 minutos ele vai ser absorvido. Ou seja, se tem uma questão falando que já tem 40 minutos da ingesta, desde o 40, 50, 1 hora, de um agente tóxico líquido, não adianta mais você fazer nenhuma medida de descontaminação para esse paciente. Por quê? Porque toda aquela substância vai ter sido absorvida. Se a questão vier e falar que o paciente ingeriu
um agente tóxico, um intoxicante, uma substância, um fármaco, em sua forma sólida, e já tem 5 horas, por exemplo, não adianta também você fazer medida de descontaminação, porque não vai surtir efeito. Por quê? Porque as substâncias sólidas são absorvidas no prazo de 1 a 2 horas por completo. Então, gravem esses tempos, que é muito importante para vocês estarem fazendo as questões. Substâncias líquidas, 30 minutos. Substâncias sólidas, entre 1 a 2 horas é o tempo de absorção. Tá? E aqui, concluindo o que eu falei, se estiver obedecendo tudo isso, atingiu dose tóxica, tá? Se for líquido, está dentro dos 30 minutos. Se for sólido, está dentro de 1 a 2 horas. A gente vai considerar essas medidas de descontaminação que a gente vai discutir abaixo. E caso não que, no caso, né? Não atinge dose tóxica ou já passou o tempo hábil para fazer uma medida de descontaminação. A gente vai monitorizar esse paciente ofertando um tratamento sintomático e suportivo, tá? Então essa parte aqui é muito importante, saber se atingiu dose tóxica, se não atingiu dose tóxica e o tempo da ingesta, decorrido desde a ingesta. Esses são os métodos de descontaminação gastrointestinal que a gente tem. Lavagem gástrica é um método que vem caindo em desuso, não é muito feito na nossa prática, tá? Tem algumas indicações particulares, mas de forma geral o que a gente mais faz é o carvão ativado, tá? Um outro método de descontaminação é o catártico salino, que a gente vai falar mais na frente, vou explicar ele melhor. Irrigação intestinal e endoscopia digestiva alta, tá? Então, lavagem gástrica. A lavagem gástrica é um método bastante invasivo, tá? Não remove bem cápsulas e plantas e ela atrasa o uso de carvão ativado. Então, se eu fizer a lavagem gástrica, eu vou demorar um certo tempo para poder fazer o carvão ativado. Então, sempre que for possível fazer o carvão ativado, nós vamos optar por fazer o carvão ativado. As indicações, contraindicações, a gente vai discutindo agora em cada tópico de cada medida de descontaminação. Lembrar que a lavagem gástrica também é um procedimento que só é feito em ambiente hospitalar e necessita de pessoas habilitadas para ser feito. É um método emocionalmente lesivo, tá? E o que acontece? A lavagem gástrica ela só pode ser feita na primeira hora de intoxicação, na primeira hora de exposição, decorrido desde a ingesta, tá? Passado isso, não é mais possível fazer a lavagem gástrica. Por quê? Porque a lavagem gástrica ela só faz efeito a nível estomacal, tá? Então, se o agente tóxico já estiver no intestino, em qualquer parte do intestino, ele vai seguir sendo absorvido pelo intestino e não vai ser mais possível realizar a lavagem gástrica a nível intestinal. Porque, como o próprio nome já diz, é um método que se restringe à cavidade gástrica, ao estômago, tá? E aí, quais são as indicações, então, da lavagem gástrica? Quando o agente tóxico não é absorvido pelo carvão ativado e quando o paciente está dentro da primeira hora de exposição, só que ele tem ele fez uma ingesta de uma substância potencialmente letal. Então ele ingeriu muitos medicamentos, uma dose tóxica muito alta, e está dentro daquela primeira hora, a gente pode pensar em fazer uma lavagem gástrica. Lembrando que a gente sempre vai optar pelo carvão ativado, tá? Então vai analisar caso a caso. E tem algumas substâncias que o carvão ativado não vai surtir efeito, e aí no caso dessas substâncias, a gente vai fazer o uso realizar a lavagem gástrica, tá? Lembrar também que se o paciente estiver rebaixado, com nível de consciência rebaixado, a gente vai entubar o paciente, né, para proteger a via aérea, evitando broncoaspiração. Temos que explicar o procedimento para o paciente quando mesmo estiver alerta, tá? Não realizar o procedimento sem autorização do paciente, beleza? E a lavagem gástrica, então, é um procedimento pouco usado com indicações limitadas, tá bom? Agora a gente vai falar das contraindicações da lavagem gástrica, tá? Quais são os casos que está contraindicado a lavagem gástrica? Paciente muito agitado, paciente convulsionando, em coma, tá? Esses pacientes possivelmente